Olá para você, está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Gente, o tema de hoje é mamoplastia e a saúde da mulher. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer 3 mulheres cheias de conteúdo sobre o assunto. Aqui comigo, ela, Daniela Rios, médica formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, fez residência em cirurgia geral no Hospital Santo Antônio, residência em mastologia no Hospital São Rafael, fellowship em reconstrução mamária no Instituto da Mama em Estrasburgo, na França, e atua atualmente como mastologista do grupo AMO e Hospital Mater Dei. Bem-vinda, doutora Daniela. Obrigada, Michele, pelo convite e também por essa oportunidade, tanto a você quanto a TV Alba, da gente estar aqui discutindo, né, sobre um assunto que é tão importante, né, para as mulheres. Maravilha, eu tenho tanta dúvida, gente, tanta pergunta que vocês nem imaginam. Também aqui comigo ela, Liz Azevedo Sena, tem 47 anos, é mãe de João, de 13 anos, graduada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade, possui o DRT Bahia de Jornalismo, de Radialismo, MBA de Marketing e especialista em Jornalismo Contemporâneo. Atua na realização direta e indireta de vários projetos, especialmente nos segmentos artístico, cultural e literário. Hoje está à frente da comunicação da Fundação Hansen Bahia, em Cachoeira. Bem-vinda, Liz. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na Alba, na TV Alba. É muito bom, ainda mais discutir um assunto tão bom. Pois bem, olha só, e para completar nosso time aqui, ela, Jaqueline Assis, tem 33 anos, mãe de Bernardo Henrique, de 7 anos, é assistente de sala e fez em outubro agora mamoplastia. Saiu do sutiã número 52 e foi para o 44. Sente que a cirurgia mudou a sua vida, sua saúde, sua postura e a autoestima. Muito bem-vinda, Jaqueline. Obrigada, foi muito bom o convite, fiquei muito feliz, né, em falar um pouco sobre essa experiência. Ai, a gente já quero saber muita coisa. Vamos entrar assim na vida pessoal de Jaqueline, que com certeza tem muita mulher que está assistindo a gente, que passa por esse problema, e esse programa vai ser muito enriquecedor para isso, né, gente? Olha só, sem sombra de dúvida, os seios são a representação do feminino, tanto no aspecto erótico e sensual, quanto também no materno. E para começar nosso bate-papo aqui, vamos fazer um passeio pela história e os seios femininos. Olha só, segundo a matéria da revista Super Interessante, na antiguidade, as mulheres gregas usavam vestes longas que eram amarradas abaixo dos peitos, os quais ficavam livres. No entanto, somente as escravas e as nobres tinham direito a se vestir assim. As escravas, a vestimenta denotava a exibição de um dos mais poderosos dotes sexuais. E nas mulheres da nobreza, era uma forma de ostentar status, uma vez que os seios alimentavam os filhos de sua casta, além de buscarem se aproximar das deusas gregas e romanas, que sempre ou quase sempre apresentavam bustos nus. Aí já na Idade Média, os seios representavam o pecado. Em 1683, o Papa Inocêncio XI condenou à excomunhão mulheres que fossem à igreja sem cobrir o colo desde os ombros até o pescoço. Como resultado da religiosidade muito forte da época, o culto ao corpo e a busca da beleza eram considerados vaidade e condenados. E em raras representações na arte, os seios sempre foram ligados ao ato de amamentar, o único papel aceitável para os padrões da época. E aí damos um salto para a modernidade e o padrão de beleza sofreu um processo de globalização graças à velocidade de circulação da informação pelo mundo. E cada vez mais o ideal físico feminino é ditado pelas mídias sociais e o culto aos seios é uma importante questão nesta busca. Eles são vistos como a essência da feminilidade. Doutora, depois desse passeio aí pela história, qual é a relação que tem entre as mulheres com seus próprios seios? Interfere na autoestima, no empoderamento e na autoconfiança, no seu ponto de vista? Com certeza. A gente vê que hoje em dia, ainda mais com o advento das mídias sociais, com o aumento da exposição que a sociedade tem hoje, as mulheres têm se preocupado cada vez mais com a estética.
também o fato das mulheres hoje estarem cada vez mais jovens. Hoje em dia, uma pessoa de 40 anos, ela é muito jovem, é uma pessoa extremamente jovem, diferente de antigamente, que as pessoas com 50, 60 anos já eram consideradas idosas. Hoje em dia, uma pessoa de 60 anos, ela está querendo fazer mastoplastia para arrumar o colo, para arrumar a mama, para se sentir feminina. Anos, eu. Super jovem. Justamente. Então, assim, nós somos hoje, o conceito de jovialidade mudou, o conceito de corpo mudou também, e as expectativas que nós mulheres temos com o nosso próprio corpo também vem mudando ao longo da história. Como você falou, a mama já teve diversas representações históricas, e hoje o que eu vejo é que as mulheres realmente buscam se sentir cada vez melhor consigo mesmas, para se sentir bem com o mundo. Então a mama termina trazendo esse bem-estar, essa harmonia, né? A mama faz parte da harmonia corporal feminina. Então é muito comum as mulheres buscarem cada vez mais em se sentir bem, estar bem com a mama e com o corpo. Maravilha. Liz, gente, também é paciente da doutora Daniela. E passou também por um processo de mamoplastia, não é isso? A gente vai saber bem dessa história. Vai ter muita conversa nesse programa aqui, mas antes eu queria saber como é que era a sua relação com o seu seio. Como é que era antes e como é hoje, né? O que eles representam para você, Liz? Na verdade, meu seio sempre... Ela falou que 52, né? O meu era 46, mas eu me recusava a colocar 46, sempre botei 44. Porque ver um sutiã daquele tamanho é como se você aceitasse realmente que o seio era muito maior do que deveria ser. Aí você preferia ficar desconfortável, apertada, a enxergar que precisava usar uma numeração maior. E até você começa a se fechar para você tentar se proteger, para que o outro não enxergue o que realmente é você. Depois que eu vi, que eu comecei a voltar a usar algumas roupas, eu falei, gente, realmente eu estava começando a me fechar. Eu costumo falar que a cirurgia que eu fiz, para mim, foi libertadora. A palavra para mim é libertadora. Minha relação com o sono é diferente. Minha relação com o esporte é diferente. Minha relação comigo mesma é totalmente diferente. Antigamente eu entrava numa loja, eu nem experimentava aquela roupa, porque eu sabia que aquela roupa não dava. Hoje, todas as roupas cabem em mim. É uma coisa fantástica. A palavra é libertador. E eu concordo. Fantástico. Eu posso falar também de causa própria, porque eu fiz uma cirurgia. Não foi mamoplastia, né? Não foi de redução. Eu coloquei silicone, porque já estava me incomodando muito. Eu tinha me separado e aí eu estava numa situação que não conseguia me relacionar novamente por causa disso. E é tão impressionante que depois que você coloca, que você se vê, que você se gosta, né? Eu já queria chegar soltando um sutiã assim, ó, rodando. Eu tô fazendo feliz isso. da vida, porque, meu Deus... Como mexe com a mulher, né? Eu acho que de tudo no nosso corpo, os seios têm essa aproximação mesmo da feminilidade, de se sentir mulher. Como era com você, Jaqueline? Como era essa sua relação com o seu seio no sutiã 52 e como é agora? Era uma briga, né? Interna, principalmente com o espelho. Eu não conseguia me enxergar no espelho, né? E aquilo ali mudou minha vida. Como ela mesma falou, era libertador. Hoje eu sinto essa liberdade em colocar uma blusa sem sutiã, né? Eu só vivia com sutiã. Eu vestia roupas que camuflassem os meus seios. É tanto que depois que eu fiz a minha cirurgia, algumas pessoas me falaram, mas eu não via tanto seio assim em você, porque eu só vestia roupas que camuflassem os seios, roupas mais soltas. Eu não conseguia usar um topinho, nada assim que mostrasse demais, né? E hoje eu sinto essa liberdade de usar o que eu quiser. Tomara que caia mesmo. Hoje eu já consigo usar o meu tomara que caia. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu fiz a minha cirurgia. Eu falei, eu vou comprar um tomara que caia e vou usar esse tomara que caia depois da minha cirurgia. E já estreiei meu tomara que caia. Que fantástico, gente. E ela fez há pouco tempo, fez em outubro do ano passado a cirurgia. Fiz outubro do ano passado. Tem relatos de mulheres, inclusive, que elas começam a pintar as unhas de vermelho. É porque desperta, né, doutora, o feminino, né? A mulher começa a se amar mais, né? Como mexe com o psicológico? Com certeza. Elas começam a perceber que elas não precisam mais se esconder. Aquilo que estava causando aquele medo de julgamento ou aquele, né, que causa aquela introversão, aquilo não existe mais. Elas realmente se libertam, se dispem dessa necessidade de se esconder e começam a perceber que tem diversos outros aspectos da vida em que elas podem, inclusive,
melhorar. A gente vê muitas pacientes que depois da cirurgia de mastoplastia redutora, por exemplo, começam a fazer atividade física que não faziam antes. Não conseguiam correr, por exemplo, porque o volume da mama muito grande, não conseguia segurar, sentia muita dor no ombro, muita dor nas costas. E que depois da cirurgia elas começam a se exercitar melhor, elas começam a se alimentar diferente, porque tomam gosto por aquilo. Então perdem peso, mudam o cabelo. Então realmente a gente vê assim, uma onda de autoestima, elas relatam mesmo essa onda de autoestima depois da cirurgia de mama. Tanto a mastoplastia redutora quanto a mastoplastia de aumento, porque você comentou, existem 2 tipos de mastoplastia. Existe a redutora, para quem tem a gigantomastia, mas também existe a de aumento, para quem tem a mama pequena ou quem quer fazer uma suspensão, que pode ser com uso de prótese. Então, entra nesses dois quadros. Maravilha. Já antecipou a pergunta que eu ia fazer, porque eu vou tirar muita dúvida aqui, que eu sei que todo mundo, quando vai falar de saúde, tem muitas questões, tem mitos, tem verdades. E a gente tem bastante programa pela frente. Adoro quando já começa assim a elucidar algumas coisas pra gente, né? Gente, olha só, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, por ano, no Brasil, são realizadas, em média, 250 mil cirurgias de implante de silicone. Geralmente, esse tipo de cirurgia é associada à busca pelo aumento das mamas, né? Só que, no entanto, um outro dado traz que muitas mulheres desejam a redução das mamas. Então, são cerca de 20 milhões de brasileiras que sofrem com problemas causados pelos seios volumosos. Neste cenário, a cirurgia de redução de mama surge como uma solução eficaz para o problema. A doutora Daniela já antecipou, já falou assim uma diferença, né, entre a mamoplastia redutora, que tem a de aumento, tem também a mastopexia, né? O que é essa cirurgia? Qual é a diferença entre eles? E já vou antecipar uma outra pergunta também. A colocação de implante de silicone é possível na mamoplastia redutora ou não? Vamos lá. Então, a mastopexia é mais um reposicionamento dos tecidos mamários quando a gente tem uma pitose mamária, ou seja, uma queda da mama. Então, dependendo do tipo de mama e do tipo de tecido mamário da mulher, ela tem uma queda importante e essa queda precisa ser reconstruída e aí a gente chama isso de mastopexia, que é quando a gente faz a recolocação dos tecidos. Nessa situação, às vezes é necessária a utilização de prótese. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem a mama caída, ou seja, tem pitose mamária acentuada, sem ter um volume mamário importante. Então, na hora que a gente faz a reestruturação dos tecidos, não tem aquele volume para fazer um colo bonito, adequado para aquele corpo. Perfeito. Então, aí a gente vai e coloca a prótese para buscar a harmonização do tamanho da mama com a estrutura corporal da paciente. Maravilha, perfeito. E aí, quando a pessoa faz, tem o seio volumoso e entra para fazer uma cirurgia para redução, e ela, por um acaso, quiser colocar o silicone, é possível ou não é aconselhável? Tem que ser uma outra cirurgia depois? Não, pode ser no mesmo tempo cirúrgico. O que vai depender é da estrutura corpórea e da estrutura mamária daquela paciente. Isso aí é de paciente para paciente, não é uma questão de escolha. Eu prefiro colocar prótese. Se a paciente já tem, por exemplo, aquela mama muito densa, não há necessidade de colocar prótese. Então, a gente teria que tirar uma quantidade enorme de mama e substituir por prótese. Não faz sentido, ela já tem tecido mamário suficiente para isso. Agora, uma paciente que, quando a gente vai fazer a avaliação, tem pouco tecido mamário ou o tecido é muito gorduroso, ou seja, com baixa densidade, aí a gente percebe que mesmo tendo um volume bom, não vai estruturar, porque a densidade é baixa, então não vai estruturar. Aí a gente vai e sugere a prótese. Então, não é uma questão só de escolha da paciente, e sim da anatomia mesmo, da avaliação ali naquele momento da mama da paciente. E com relação ao tamanho, a paciente ela pode escolher, optar por esse tamanho? Pode, com certeza. Até porque o intuito da cirurgia é trazer satisfação pessoal para a paciente. Então, assim, desde que esteja dentro de um tamanho que fique harmônico, que vai melhorar as queixas, que geralmente as pacientes procuram a gente com queixa. Queixa de dores na coluna, com queixas de dermatites em sulco por conta do tamanho da mama, desconforto na alça do sutiã. Então, desde que a gente consiga, através da cirurgia, resolver os problemas dela e também deixar dentro do que a paciente deseja, isso é o que a gente busca. Então, com certeza, a opinião da paciente e o tamanho é levado em consideração. Jaqueline, a doutora Daniela relatou alguns tipos de problemas, né? Quais eram que você tinha, assim, físico? A gente já viu que emocionalmente você se cobria e tal, mas fisicamente, o que é que te trazia de problema os seios volumosos? Principalmente as dores nas costas, né? Eu sentia muita dor, principalmente na parte também dos ombros, porque é onde ficava o sutiã. Então, eu sentia muito desconforto. Eu não conseguia fazer uma atividade física, ela falou uma coisa. E eu tinha que usar bastante sutiã
eu usava 2 sutiãs, mais um top para sustentar. Para que quando eu fizesse qualquer tipo de exercício de polichinelo, eu não conseguia fazer. Porque os seios era muito grande e eu não me sentia segura para pular, para fazer aquele exercício, né? Então, foi uma das coisas que mais me fez a cirurgia, a cirurgia foi por causa das dores. Não só um sonho, né, que eu acho que de muitas mulheres, mas principalmente Fisicamente estava te tirando sua funcionalidade, estava né? me tirando minha funcionalidade. Liz, você também sentia dores nas costas? Quais eram os seus principais problemas antes da cirurgia? Ó, eu tenho um sutiã, quer dizer, eu tinha sutiã desde os 12 anos de idade para dormir. Tá lá separadozinho. Então, eu tenho certeza que ela tem essa parte do sutiã afundado, que eu acredito que a gente vai voltar. Mas são as dores nas costas, a vergonha, você não está à frente de alguma coisa porque acha que você não é apta, você não vai ser aceita. Então, eu acho que o físico pesa muito. Hoje, como eu falei, minha relação com o esporte é fantástico. Amo, amo, amo. E eu fiz em novembro. Eu só não voltei antes a Você fez rimar. recente também? Foi. Eu não liberei. Eu tava achando porque que ela não deixou. Jaqueline que era mais recente. Não, fiz agora em novembro. Elas estão assim, ó, novinhas. Pois é, ainda se descobrindo. Que delícia, Ela que falou, bom. tomara que caia. A primeira coisa que eu comprei foi o de um ombro só. Olha que delícia. Que maravilha. Mas as dores nas costas e você não se permitir as coisas é o que mais incomoda. Mas, gente, tem muito assunto pela frente ainda. A gente vai saber se essa cirurgia de mamoplastia redutora se pode ser feita pelo SUS. Vamos saber quais são os pós-operatórios, como é que funciona a cirurgia. Tem muito assunto, então não saia daí. É um intervalo rapidinho e ponto a ponto, mulher volta já. Sai daí não. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema mamoplastia redutora e a saúde da mulher. Minha gente, várias dúvidas, a gente está aqui ansiosos e ansiosas para saber mais, então vamos, né, explorar o conhecimento aí de doutora Daniela. Tem idade para fazer a mamoplastia redutora? E tem algum impedimento? Quem é que está indicado fazer? Certo. Então, a indicação é em toda paciente que tenha hipertrofia mamária, que é o crescimento volumoso acelerado das mamas, ou gigantomastia mamária, né, que é um outro nome para hipertrofia severa das mamas. Em relação à idade, tem uma idade mínima, né, idealmente ali a partir dos 16 anos, porque antes disso a mama ainda está em desenvolvimento. Então, não seria bom a gente fazer uma cirurgia numa mama ainda em desenvolvimento, porque logo depois ela pode crescer mais. E aí a cirurgia, você vai terminar perdendo o resultado. Então, habitualmente, a partir de 16 anos, a gente já pode pensar em fazer. Maravilha. Liz, você sofreu algum tipo de constrangimento por causa dos seios volumosos? Já passou por alguma situação assim? Já, com certeza. Principalmente na hora que você experimenta roupas. Porque todo mundo dá certo, menos você. E aí é uma coisa que incomoda, né? Incomoda demais. Se eu pudesse, eu tinha feito com 12 anos de idade, mas fiz, estou super feliz. Sim, desde pequena você sempre teve os seios maiores? Sempre, 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 sempre. Como eu disse, desde os 12 anos eu tenho um sutiã para dormir, que eu não conseguia dormir sem sutiã. Imagina, olha só. E na sua família tem casos de mulheres também assim? Na verdade, minha avó tinha, só ela. Eu acho que eu fui contemplada. Doutora, é hereditário? Sim, pode sim ser hereditário, mas não é a principal causa. As principais causas da gigantomastia ou hipertrofia mamária são o sobrepeso, então qualquer pessoa que tem obesidade tem também, porque a mama é composta por gordura, então sempre que a gente ganha muito peso, a mama vai aumentar junto, então tem o sobrepeso. Tem as causas hormonais, então às vezes durante o seu desenvolvimento, Liz, você teve algum distúrbio hormonal, algum excesso, algum hormonal um pouco mais elevado naquele período e aí gerou esse crescimento acelerado. Outras causas são a genética, tem outras mulheres que fazem a gigantomastia ou a hipertrofia gravídica, que durante a amamentação a mama cresce muito e depois ela não acompanha a regressão, não acompanha, então termina ficando a mama elevada. Então são mais ou menos essas as principais causas. Perfeito. Jaqueline, você passou já por alguma situação constrangedora por causa dos seios volumosos? Já, principalmente moda praia. Eu tenho que comprar locais que são tamanhos diferentes, né?
a parte de baixo um tamanho e a parte de cima outro tamanho. Porque se eu for comprar o tamanho que cabia nos meus seios, a parte de baixo era imensa. Então, eu tinha tinha que procurar locais que eu conseguisse algo do meu tamanho, né? Então, para mim, essa parte de moda praia foi o que mais me pegava, assim, para procurar. Aí um verão, que é um momento solar, alegre, já virava um sofrimento para você. Já virava um sofrimento. Porque, assim, esteticamente, você queria algo que ficasse mais confortável, algo mais bonito. Eu não conseguia achar aquilo bonito em mim. Então, isso aí, para mim, era um constrangimento, assim, horroroso, assim, para mim, sabe? Hoje, a pessoa já acha um biquíni. Hoje é passado, hoje é meu passado. amor. Hoje chega lá, me dê um tomara que caia, que eu quero tomara que causar esse caia. verão. Delícia. Doutora, como é que funciona a cirurgia em si? A cirurgia, a gente sabe que todo procedimento cirúrgico tem os seus riscos e tal, mas é uma cirurgia que é considerada relativamente tranquila? Como é que é o procedimento em si? Então, o procedimento, primeiro a gente faz uma avaliação do paciente, né, indicação da cirurgia, faz uns exames pré-operatórios para avaliar a viabilidade daquela paciente em ser submetida a um procedimento cirúrgico. Porque lembrando, né, qualquer procedimento cirúrgico tem riscos. Então, existe o risco anestésico, existem os riscos cirúrgicos que são importantes a gente avaliar durante o período pré-operatório, mas passada essa etapa e avaliado tudo isso, costuma ser uma cirurgia tranquila, sem grandes complicações. As complicações mais comuns que envolvem são mais relacionadas à cicatriz, que também é um tema que a gente deve comentar, porque as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Tenho certeza que a gente vai falar sobre isso. Então, as complicações são mais tranquilas, seroma, hematoma, uso de dreno, cicatriz. Então, não tem grandes repercussões hemodinâmicas, não mexe no coração, não mexe em órgãos vitais, vamos dizer assim. Então, é uma cirurgia tranquila, mas que precisa, claro, ser bem avaliada no pré-operatório para que dê tudo certo. Por falar em pré-operatório, eu quero saber de Liz, como é que foi para você, quando você marcou a cirurgia, esse momento, qual foi esse sentimento? O que você sentiu? Você sentiu receio, sentiu medo, sentiu ansiedade? O que passou pela sua cabeça? Eu só queria ir para a praia com biquíni, só isso. Então essa etapa aí nem... Para mim foi muito tranquilo, muito tranquilo. Muito. Entregou nas mãos de Deus, dos entreguei médicos, da médica? Maravilhosa, né? Nossa doutora, né? Então, para mim foi tranquilo, não tive Daniela, ansiedade. gente, é especialista em cirurgiã, fez a cirurgia de Liz. Que maravilha. Graças a Deus ela fez. Foi uma bênção na minha vida. Me deu muita coisa que há muito tempo eu não tinha, né? Só agradecer mesmo. Mas meu pré-operatório foi muito tranquilo, foi muito... Eu não sou ansiosa, eu sou de boa, só queria que acontecesse e eu pudesse voltar à minha vida melhor do que estava antes, sabe? Eu sempre falo que tem pessoas que surgem nas nossas vidas, que são anjos na terra, né? Eu também tenho uns médicos meus, que Dr. Rafael Ribeiro, que é meu cirurgião, que fez a minha cirurgia de mama e a minha abdômen, né? Porque eu tinha uma diástase muito... depois que eu tive filho, a diástase, gente, é essa musculatura que quando ela abre, então me abriu demais, então eu precisei fechar, porque eu queria cintura, então... Claro, todas tinha queremos. que fechar. E assim, também maravilhoso. Eu acho que depois a gente fica tão grato, né? Porque muda a vida por completo, gente. Não só a parte da saúde, a parte estética, mas a parte da nossa autoestima, do nosso psicológico, né? Como foi pra você, Jaqueline? Se eu falei assim, vou fazer a cirurgia, tomei a decisão. E esse momentos assim de preparação? Eu me preparei psicologicamente, porque eu sabia que era uma mudança na minha vida. Então, eu fiquei muito ansiosa, não vou mentir. Eu tive que perder peso, bem cheinha, tive que perder bastante peso. E devido a essa ansiedade que a gente fica, o meu estava marcado para um dia, teve que antecipar. Então, para mim, já tinha... Minha mente estava achando que ia fazer tal dia. E aí, quando antecipou, eu falei, meu Deus, O coração realmente está acontecendo, vai ser agora. Mas, graças a Deus, foi muito tranquilo. Quem me operou foi o Dr. Leonardo Dias. Ele me auxiliou em tudo, né? Me auxiliou em tudo, no pré-operatório, ele me auxiliou em tudo. Então, eu já estava preparada, minha família também estava preparada, né? Porque o pós-operatório a gente precisa de alguém para nos auxiliar. Então, graças a Deus, foi tudo maravilhoso. Que delícia. O suporte da família é sempre importante, né? Sim. Uma rede de apoio, né? É importantíssimo, até porque nos primeiros dias
o paciente vai precisar de apoio para executar as tarefas mais básicas, até levantar, sentar durante o banho, lavar o cabelo, pentear. Então, tem algumas tarefas que a gente dirigir não vai poder. Eu lembro que Liz me perguntava muito quando é que ia poder dirigir. Então, tem algumas tarefas que a gente não nota que vão fazer tanta diferença, mas então é super importante esse apoio nas questões assim mínimas do dia a dia e também na questão psicológica. Porque a gente vê que se você não tem um apoio ali do lado, tem pacientes que até passam a duvidar se deveriam ter feito a cirurgia. Eu tive uma paciente, que é uma coisa interessante, que ela tinha uma amiga, enfim, que falou na cirurgia que não gostou do tamanho da prótese que ela escolheu, assim, da prótese do resultado. E ela ficou triste, passou uma semana triste, depois ela chegou no consultório contando que ela... Gente, olha só como impacta, né? Justamente. Porque é uma pessoa que provavelmente para ela valia muito a opinião. Exatamente. E olha como mexe, gente. E Tomem ela cuidado depois... com a opinião de vocês pro outro. Depois ela conversando comigo, com a mãe, como ela ficou triste, como aquilo deixou ela triste. Só que antes daquele comentário, ela tinha achado a mão dela perfeita, linda, e depois ela teve que buscar isso de novo, porque as pessoas às vezes tentam tirar um pouco isso de você, infelizmente. Então é importante Tirar o você... seu brilho, né? Tirar seu brilho. Não deixem. Importante você se cercar de pessoas que você gosta, pessoas que você confia e pessoas que querem te ver bem nesse momento de recuperação, sabe? Exatamente. E desde a escolha também de um bom profissional, né? Sim. Se cercar muito disso. Maravilha. E vamos lá, a gente está falando de preparação para a cirurgia e a gente quer saber o seguinte, quanto é que custa uma cirurgia para quem vai fazer, né, em média, privado? E se essa cirurgia de mamoplastia redutora, se ela pode ser feita pelo SUS? E quais são, doutora, os pré-requisitos para que a pessoa consiga fazer pelo SUS? Certo. Então, hoje essa cirurgia consegue sim ser feita pelo SUS. Existem alguns locais aqui em Salvador, alguns centros que fazem essa cirurgia, centros universitários. Então, a questão é que existe uma fila, então nem sempre a velocidade dessa cirurgia é muito alta. Então, a rotatividade é um pouco mais baixa do que a população necessita, mas existe sim. Então, os critérios são aqueles mesmos que a gente já conversou. Se tem uma hipertrofia mamária comprovada, avaliada pelo médico, e tem associado a isso dores de coluna, qualquer outra circunstância que leve ali ao prejuízo na paciente, tanto psicológico quanto físico, ela tem sim indicação de fazer a cirurgia e é avaliado tanto pelo mastologista quanto pelo cirurgião plástico no SUS, e aí pode sim fazer a cirurgia. Algum de vocês fez pelo SUS? Não, eu tentei pelo plano, mas dias antes o plano negou. Isso. Ele falou, ó, já está tudo pronto, é o meu sonho, vamos. O Você, meu como foi? Foi pelo convênio. Pelo convênio também? Isso. Fiz todos os exames, peguei todos os laudos, né, médicos e enviei para o convênio e ele autorizou. A gente tem isso hoje, a cirurgia também é autorizada pelo convênio, mas não é 100% das cirurgias. Então, assim, a gente não consegue rastrear qual o critério que os planos usam, porque a gente vê que tem pacientes com quadros muito semelhantes que são autorizadas e outras não, às vezes no mesmo convênio, mesmo plano de saúde. Mas são sim autorizadas, não 100%, mas alguns pacientes conseguem pelo plano de saúde. E um valor médio, assim, para uma mulher que quer fazer Então, o valor privado? médio é muito complicado mensurar, tá? A gente sempre fala que é complicado passar preço sem fazer avaliação da paciente. Perfeito. Porque tem o tipo da cirurgia da paciente vai depender do que ela quer e da estrutura anatômica dela. Então, se vai usar prótese ou não, isso tudo interfere no valor do orçamento. Então, o ideal é que realmente seja feita uma avaliação para determinar o valor. Perfeito. E a gente falou um pouquinho do pós-operatório. Qual é a importância de seguir criteriosamente o que o profissional, o médico, a médica indica? E quanto tempo depois, mais ou menos, a mulher pode voltar às suas rotinas normais? Você falou que Liz ficava agoniada. Quanto é que eu vou dirigir? Quanto é que eu vou dirigir? Então, dirigir, ir para a academia, trabalhar, qual é a média de tempo? Essa é uma parte extremamente importante do processo da cirurgia, né? A cirurgia tem 3 processos, o pré-operatório tem que ser bem feito, a cirurgia tem que ser bem feita, mas se você tem um pós-operatório que não é bem feito, pode colocar todo o trabalho por terra. Então, a gente pede que a paciente seja extremamente cuidadosa, tenha cuidado com a ferida operatória, que siga as orientações médicas. E essas atividades a gente vai, durante as semanas, orientando cada paciente. Então, em média ali, por exemplo, só para citar aqui um exemplo, dirigir 3 a 4 semanas, a gente pede para que tenha repouso para essa cicatriz, para que ela possa cicatrizar, as bordas ficarem bem coaptadas, não forçar a cicatriz. Por exemplo,
praia, piscina, essas questões a gente pede até mais de um mês, porque tem que estar tudo muito bem cicatrizado para que não haja infecção. A gente sabe que praia, piscina, tem muito cloriformes fecais, bactérias, a gente se expõe à areia. Então, são vários detalhes que a gente vai conversando e o uso, elas durante falaram muito de tomara que caia, tá? O uso de roupa também é aconselhável quanto tempo depois? Que tem ainda um tempo que você tem que usar aquele sutiã, né? O sutiã cirúrgico, Apropriado. a gente vai deixando quanto mais tempo puder, melhor. O sutiã cirúrgico, ele é ótimo, ele participa ali da estruturação da mama, ele melhora o resultado. É seu melhor amigo, É, no pós. seu melhor amigo. Então, assim, ele melhora muito o resultado do pós-operatório. Então, a gente vai deixando o máximo que pode. Mas, claro que se a pessoa, mas é meu aniversário, eu quero usar um vestido, doutor, pode. Você vai usar ali e depois vai voltar a usar o sutiã no seu dia a dia, no tempo normal, entendeu? Então, Pra dormir tudo é ele é indicado, conversado. porque eu até hoje, eu fiz minha cirurgia em 2015. Até hoje, vira e mexe, eu boto o meu para dormir. Sim, no pós-operatório imediato, os primeiro mês ali de cirurgia, a gente pede que use sim, mesmo para dormir. Só tira para tomar banho e mais nada. Depois, vai da tolerância de cada pessoa, porque às vezes a pessoa para aquilo ali é uma tortura para a paciente aquilo ali. Então, você vai pesando o custo-benefício de acordo com cada paciente. Você falou de cicatriz. Espera aí que eu vou querer saber mais sobre isso. Todo mundo fica com essa dúvida, né? E a cicatriz, como é que vai ser? Vai ficar pro próximo bloco. Vamos falar de cicatriz, vamos saber aí das meninas o que é que mudou na vida delas. Será que elas ficaram com cicatriz? Como é que foi isso? Então não saia daí. Ponto a ponto, volta já já. Ó, tô de olho, é rapidinho. Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema mamoplastia e a saúde da mulher. Gente, ficou no ar aqui a pergunta no bloco anterior, falando sobre cicatrizes. Toda mulher quer saber, ai doutora, eu vou ficar com cicatriz, não fica cicatriz? E aí, como é que são? Tem tipos de cicatrizes diferentes até? Tem sim. Então, nessa cirurgia especificamente, na mamoplastia redutora, a cicatriz mais comum é a cicatriz em T invertido, que pega desde a ponta do mamilo até a parte inferior do sulco mamário. Por que precisa essa cicatriz do T invertido? Porque nas pacientes que têm gigantomastia, a gente precisa tirar muito tecido, tanto da lateral da mama quanto da parte central. A gente precisa trazer todo esse tecido para o centro. Aí termina gerando essa cicatriz em forma de T, como a gente fala. É difícil fugir um pouco dessa cicatriz. Às vezes a gente tem a cicatriz em L, pega só a parte central da mama e a lateral. Mas aí são para mamas um pouco menores, para outros tipos de cirurgia. Então, habitualmente, é essa mesmo do T invertido. E claro que a gente tenta fazer o mínimo possível, mas infelizmente depende do tamanho da mama da paciente. Então, a gente não tem como prometer, às vezes, uma cicatriz pequenininha, porque aí o resultado da cirurgia também vai ser pequenininho. E você não precisa de uma cirurgia pequenininha. Ali você precisa de uma cirurgia maior, uma gigantomastia que a gente está tratando. Então, na realidade, a gente não consegue fugir tanto da cicatriz. Existe, mas a gente faz de tudo para ela ficar discreta, vamos dizer assim. Jaqueline, para você, como é que foi essa questão da cicatriz? Tipo assim, o custo-benefício valeu a pena ter a cicatriz? Valeu. Valeu todo o esforço. Valeu tudo. A gente... essa marca aqui, essa cicatriz, essa marca mostra que meu sonho foi realizado, né? Então, para mim, isso aqui é o mínimo de tudo que eu passei anteriormente, até chegar esse momento aqui hoje, isso daqui é o mínimo para mim. Olha que maravilha. Para você, Liz, qual é a sua relação com sua cicatriz? Uma marca de liberdade, né? É muito bom, é muito bom, é muito bom. Graças a Deus que eu tenho essa cicatriz em T invertido. Ainda bem, é muito bom. É o mínimo você tirar e olhar o T invertido. Poxa, que bom que eu tenho esse T invertido. E como tem pouco tempo, né, que a gente fez, sim, a doutora estava explicando que com o tempo mais vai clarear, vai sumir um pouco mais. Tem alguns cuidados, doutora, que você pode ter com a cicatriz? Algum tipo de produto que deixe elas mais suavize mais? Tem sim. Eu sempre falo que ele sempre perguntou, sempre teve muita dúvida em relação à cicatriz. É porque realmente quando a paciente opera, não está acostumada. A gente que é médico está muito acostumado com cicatriz, tudo. Então depende, às vezes a paciente até se choca. Ah, mas vai ficar assim? Não, não vai. É um pós-operatório imediato, a cicatriz ela fica mais evidente, ela fica mais hipertrófica, fica avermelhada. Durante a fase inflamatória da cicatrização, é comum a cicatriz ficar maior e avermelhada. Com o tempo, ela vai ficando mais clarinha.
vai ficando mais plana, daqui a pouco você praticamente não percebe. Isso vem com o tempo e, claro, existem alguns tipos de tratamentos que a gente pode fazer, como a laser terapia, como o uso de silicones, como o uso de pomadas, e aí cada tipo de cicatriz cabe um tipo de tratamento. Aí, ao longo do tempo, é bom também fazer acompanhamento até com o dermatologista para ver qual tratamento se aplica àquela fase da cicatrização. Também Maravilha. ajuda. Uma outra dúvida também que as mulheres têm é o seguinte: é possível reduzir a areola nessa cirurgia e se tira a sensibilidade da mama da mulher ou não? Certo. É possível sim reduzir, na maioria das vezes a gente reduz, porque a gigantomastia, ela habitualmente já tem a areola muito grande a paciente, então a gente já faz essa redução na cirurgia e às vezes sim, perde a sensibilidade, mas não é uma regra. Então muitas pacientes, dependendo da técnica que a gente utilize, de qual tipo de pedículo foi preservado ali da técnica cirúrgica, pode haver maior ou menor grau de trauma mamilar. Então, algumas pacientes podem ter uma sensibilidade alterada, outras não, aí varia um pouco com a técnica e também com o tipo de inervação que essa paciente tem. Não é uma coisa que a gente consegue garantir para o paciente. Perfeito. Vocês tiveram perda de sensibilidade? Eu tive um pouco. Mas também está muito recente, né? Pode ser que volte, doutora? Pode. Sim, depois de 6 meses, que é o tempo de reconexão, vamos dizer assim, das sinapses da parte neurosensitiva, você pode haver um retorno, sim. Logo após eu tive hipersensibilidade, lembra? Foi, lembro. Eu me arrepiava e eu sentia agonia, porque tudo me arrepiava, tudo que tocava, eu sentia o bico endurecer, sabe? Me incomodava, mas depois agora diminuiu. Mas na parte da cicatriz, quando a gente passa, não tem a sensibilidade. Sim. Eu não sei se com o tempo, tipo a cesárea, que a gente passa natural, o dedo. Eu acho que não sei se vai voltar. Nessa região da cicatriz em si não volta porque ali não tem mais aquela sensibilidade. Ali é tudo coberto por fibroblastos, por tecido de cicatrização. Então, na área realmente da cicatriz, não volta. Agora, do mamilo, que às vezes as pessoas falam que perderam, essa pode voltar. O meu mesmo, eu perdi mesmo na região da auréola aqui mesmo. A sensibilidade ainda não estou sentindo 100% não. Mas pode ser que volte. Pode ser que volte. Gente, olha só, mamografia é um exame de mama feito em um aparelho chamado mamógrafo, com o objetivo de identificar alterações no tecido mamário. Esse exame é capaz de identificar um tumor não palpável, normalmente menor do que 1 centímetro, assim como assimetrias e microcalcificações. Como forma de rastreamento do câncer de mama, a mamografia é indicada para mulheres acima dos 40 anos anualmente, conforme a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia. O Ministério da Saúde recomenda a cada 2 anos entre os 50 e 69 anos de idade. E aí vem aquela pergunta, para mulheres que fizeram a mamoplastia redutora, doutora, podem fazer a mamografia e pode dar alguma alteração nesse resultado da mamografia? Sim, podem sim e devem fazer a mamografia. Não muda absolutamente nada o rastreamento de uma paciente se ela fez ou não a mamoplastia. Então, se ela tinha indicação de fazer aquela mamografia anualmente, vai continuar fazendo anualmente. Mas, realmente, podem haver algumas alterações, sim. Quando a gente faz uma cirurgia, qualquer cirurgia, seja ela mamoplastia ou cirurgia oncológica, cirurgia mamária em geral, você tem uma alteração dos tecidos na hora que você remodela a mama. E, às vezes, isso gera um adensamento, por exemplo, da mama só em uma região e pode causar uma assimetria mamária na mamografia. Mas isso é facilmente investigado através de exames complementares com ultrassom, ressonância, a própria mamografia também. Quando a gente faz uma incidência chamada compressiva, a gente tira a dúvida. Então, pode sim gerar algumas alterações, mas nada que a gente não consiga ali identificar durante o rastreamento. Perfeito. Vocês já fizeram mamografia depois da cirurgia? Ainda não. Também está muito recente, né? Maravilha. E nossa equipe de jornalismo foi conversar com as mulheres baianas para saber como está a relação delas com os próprios seios. Vamos conferir. Estou muito satisfeita, não faria, porque realmente eu não vejo necessidade. Tem muitas pessoas que acabam optando por isso em questão de estética. Eu acho que não seria certo você se colocar numa situação de fazer uma cirurgia como essa e tem todo um pós-operatório difícil apenas por estética. Então a única situação em que eu decidiria por fazer seria se eu realmente tivesse seios muito grandes e isso comprometesse a minha saúde. Não mudaria, estou satisfeita. Não faria nenhuma intervenção no momento, mas se porventura no futuro tivesse necessidade, não vejo problema. Suspenderia.
só para ter a autoestima mais elevada. Realmente ainda não vi necessidade, mas acredito que futuramente, talvez, né, possa ser que eu faça uma só para ajustar, manter o que já tem. Não, não faria nenhuma cirurgia. Porque eu estou satisfeita com o meu corpo, satisfeita com o tamanho do meu seio e não faria, até por conta dos riscos e tudo mais que existem. E eu não gostaria de correr esse risco. Qual intervenção você faria? Eu faria a suspensão de seios. Eu tenho essa vontade porque, né, com o tempo vai caindo um pouquinho, então eu faria essa cirurgia. Não tenho vontade de fazer nenhuma, não. Não. Não tenho, acho desnecessário. Por estética, não. Então, opiniões divididas aí da mulherada. E coloca assim, ah, não, por estética só, tem risco e tal. Eu, particularmente, a minha opinião, né, Michele Gramacho, ainda que seja só por estética, se você quer fazer, porque vai melhorar sua autoestima, faça. Porém, procure um profissional qualificado, pesquise bastante. Não é isso, doutora? Qual é a sua opinião? Porque muito colocou assim, ah, é um risco a cirurgia. A gente sabe que toda cirurgia tem risco, já comentamos até aqui sobre isso. Mas é tão perigoso assim, digamos? Não, não é uma cirurgia perigosa. Agora, o que eu achei engraçado sobre o comentário da grande maioria, tem ainda essa ideia de que a cirurgia de mama é puramente estética. E junto dessa palavra estética vem carregada, às vezes, uma cultura, um pensamento de que porque é estético é inútil, não é necessário. E a gente sabe que não, a gente sabe que, primeiro, que não é só uma questão estética, a cirurgia de mama hoje, a gente sabe que ela acarreta problemas físicos e psicológicos. E quando a gente fala que é uma questão só estética, a gente está deixando de lado toda essa questão psicológica que a mulher passa, que a mulher sofre. Então não existe mais só estético. Existe estético, mas o estético também é muito importante para a mulher, também é muito importante para a nossa autoestima, para a forma como a gente se vê enquanto ser humano, como a gente quer estar representado como figura humana, enfim. Então, eu acho que o mais importante é que a gente precisa mudar esse pensamento, essa forma das pessoas pensarem. Não é uma bobagem. Para muitas pessoas, como as meninas falaram aqui, é libertador, é um ponto de que é um divisor de águas ali entre até as atividades que a pessoa fazia antes e depois da cirurgia. Então, acho que o mais importante é isso, que acho que a importância do programa hoje é trazer essa ideia de que a mamoplastia não é uma bobagem, não existe a palavra só estética, a gente tem que se desprender desse conceito, sabe? Mas não é uma cirurgia perigosa, voltando ao que você me perguntou, existem sim os riscos, como a gente comentou, tem sim que ponderar o risco cirúrgico e o paciente é muito assertivo quando ele fala isso. Ah, eu tenho que considerar os riscos, tem sim, mas são riscos que hoje com a tecnologia, com a medicina, quando é tudo muito bem avaliado, os profissionais corretos, a gente consegue fazer da melhor forma possível e fazer tudo de forma muito bem controlada. E Li, sabe o que eu achei interessante no vídeo que nós vimos? Que tirando uma senhora, né, que era um pouco mais cheinha, assim, as outras que falaram que não faziam são mulheres que realmente têm os seios menores e tal. Então, senta na nossa cadeira, né? Quem passa Eu pensei que sabe. nisso. Devia abordar pessoas mais cheinhas, né? Mais com peito mais volumoso, porque todas que estavam com peito mais volumoso teria essa possibilidade. Mas com peito pequenininho, tá de boa, né? Aí não Não a carapuça na não nossa serve, né? Não, Não cai. isso. Doutora, teve uma, acho que duas falaram que queriam suspender o seio. Fazer a redução mamária significa que o seio nunca mais vai cair, vai ficar para sempre mais suspenso. E o que você pode fazer, né, para poder manter essa cirurgia por mais tempo, os seios numa posição que toda mulher gosta? Certo, então, não é uma garantia. Infelizmente, todas nós estamos sujeitas aqui ao tempo, né? A gravidade. A gravidade ao tempo. A gente sabe que não só a mama, mas a pele, o rosto, o braço, a perna. Então, assim, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Primeiro, tem algumas técnicas cirúrgicas que a gente sabe que quando a gente coloca a prótese, mamária, a chance ou o tempo que vai demorar para cair vai ser um pouco menor, ainda mais quando a gente coloca essa prótese retromuscular, que a gente tem uma cobertura ali muscular maior, a prótese termina ficando mais bem encaixada. Mesmo assim, pode sim gerar ptose mamária no futuro com o tempo. Além da técnica cirúrgica, tem algumas coisas comportamentais, por exemplo, manter a pele muito bem hidratada, então uso de hidratantes, beber bastante água, ter uma alimentação saudável, porque isso faz com que você tenha mais colágeno, e quando você tem mais colágeno, você tem menos queda. Então, são esses detalhezinhos que a gente vai
buscando, assim. A gente está chegando no final do programa, eu fico agoniada, que eu tenho tanta coisa para perguntar ainda. Mas rapidamente, para uma mulher que quer engravidar, ela deve fazer cirurgia antes ou depois da gravidez? E isso influencia na amamentação, para quem já fez a cirurgia? O ideal é que faça depois da amamentação. Por quê? Porque depois da amamentação a gente tem uma mudança do padrão anatômico da mama. Às vezes a mama aumenta e não volta, então pode terminar perdendo a cirurgia. Então, se ela puder esperar, o ideal é que espere. Se já operou e engravidou, não tem problema, ela vai conseguir amamentar, mas tem algumas pacientes que realmente elas têm uma taxa de amamentação menor, tem uma dificuldade mesmo de amamentar. Depende da quantidade de mama que foi retirada durante a cirurgia. Isso aí. Perfeito. Jaqueline, o que mudou na sua vida? Você já falou bastante aí, né? Que muita coisa mudou, mas o que você passou a fazer depois da redução? E eu queria também que você, juntando com essa pergunta, olhasse para aquela câmera 3 e falasse para a mulher que está assistindo e que já está passando exatamente pelo que você já passou. Uma frase para encorajá-la, né, a dar um passo à frente. Mudou muita coisa na minha vida, né? Mudou a autoestima. Hoje eu me sinto, não que antes eu não me sentia mulher, mas hoje eu consigo me olhar mulher, empoderada, poder usar o que eu quero, me sentir linda com o que eu quero. E todas que estiverem assistindo e tiver essa vontade de fazer, se estiver com medo, deixa esse medo de lado e vá em busca das suas vontades, dos seus sonhos, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Assim como eu não me arrependi em momento algum que eu fiz essa cirurgia, né? Essa realização desse sonho. Liz, a sua mensagem para encorajar aquela mulher que passou, que já é passado para você, mas para ela é presente, para ela poder dar esse salto e conquistar essa liberdade que vocês tanto falam. Pois é, como eu volto a falar, a cirurgia me deu liberdade, me deu poder de escolhas, porque antes as roupas me escolhiam, hoje quem escolhe elas sou eu. Então vá, faça, que você não vai se arrepender. Procure profissionais, como eu encontrei uma profissional fantástica, que me acolheu, que me deixou tranquila, me deixou confiante. Então faça, é um sonho. Hoje eu sou, como ela falou, mais mulher do que eu era. Porque hoje eu me mostro mulher e antes eu escondia ser mulher. Então faça, porque é a cirurgia que vai transformar a sua vida como transformou a minha. E se precisar, eu vou fazer 10 vezes. Eu espero que não precise, mas faria 10 vezes. Faça, porque é libertador. A palavra é essa, libertador mesmo. Doutora, e para a gente finalizar, qual é a principal dica que depois dessa mulher que já está toda encorajada aí a fazer, qual é o primeiro passo? O que a pessoa tem que fazer quando tomar essa decisão de, não, eu vou mudar, eu vou tirar esse problema aqui da minha vida de seios volumosos? A primeira coisa é procurar um profissional que você confie, um profissional que você encontre ali as características que vão te ajudar, um bom profissional que vão te ajudar a passar por todo esse processo. E aí, a partir dali, tudo vai se desenvolver, você vai chegar aqui, ó, como as meninas, e tudo vai dar certo, você vai ver que é bonito, muito bonito ver o que a cirurgia pode causar, o impacto que a cirurgia pode causar na vida das pessoas. E realmente é transformador, então é só se entregar ao processo. Realmente um divisor de águas, né? Que maravilha. Muito obrigada pela presença de vocês, foi maravilhoso nosso bate-papo. Obrigada, Jaqueline e Liz, por abrir a vida pessoal, né? E estarem aqui encorajando outras mulheres. E, doutora, a senhora, por compartilhar todo esse conhecimento, muito obrigada. Espero tê-las em breve no próximo Ponto a Ponto Mulher. Obrigada a você. Seios sim, dores não. Fazer as pazes com o seu corpo é uma revolução. Autor ou autora desconhecidos. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.